Salve, salve, queridos amigos! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui pelo meu Instagram. Saudades de vocês, saudade das lives. Acredito que a última live que eu fiz deve estar fazendo aproximadamente uns 6 meses. E esse tempo todo de alongamento, distanciamento com as lives serviu justamente para reformatar alguns conceitos, algumas perspectivas e principalmente para dar um descanso para o público do Instagram. Nessa época de pandemia, uma das coisas que mais houve, que mais se foi criada ao longo desse momento de pandemia foram justamente as lives, né? Então chegou no momento que eu percebi que vocês já não estavam mais tão presentes assim e eu também entendi que era o momento de nós darmos um descanso. Então por isso, sejam todos bem-vindos ao retorno desta live. Eu quero começar essa live dizendo que essa semana este ser que vos fala está de aniversário, completo no dia 25 de fevereiro, 46 revoluções solares. E para mim é um motivo de alegria, então tá essa semana com vocês aqui, uma semana mais intensificada, que logo na sequência já vem novidade por aí. Eu quero dizer que o aniversário é meu, mas o presente vai ser para vocês, onde eu vou estar fazendo uma condição super especial para todos os atendimentos online, para curso online, mas eu só vou dizer o que é e como funciona a partir de quinta-feira. Então vocês que estão de passagem por aqui, a partir de quinta-feira não deixem de passar aqui pelo Instagram, dar uma checada, dar uma olhada, quais são as promoções que eu estarei colocando para vocês. Como eu disse, uma forma que eu tenho de brindar a vida, comemorando com vocês através da minha missão, com muito trabalho, e muito conteúdo, e muita terapia, e muita constelação, e muito mapa capra, e muito mapa astral, tudo isso que eu tenho de contribuição para dar para o mundo. Então, queridos, sejam muito, muito, muito bem-vindos. Estou vendo que já tem algumas pessoas aqui que estão chegando, que já está aparecendo no meu online aqui. Então, a Marília já está dizendo aqui, parabéns, gratidão, querida. Que bom que você está aqui, que bom que vocês estão aqui me prestigiando, né? Priscila que chegou por aqui também, seja muito bem-vinda. Seja positivo, seja feliz, parabéns, muita luz e saúde, gratidão, querido, também seja muito bem-vindo a esta live. Dani, que já chegou por aqui, Dani Prima, seja muito bem-vinda também, gratidão por estar por aqui. Diego, que já chegou por aqui. Eu já fixei aqui qual é o tema, aliás, já fixei? Não, vou fixar agora. O tema de hoje são as noites escuras da alma, para nós podermos trabalhar a postagem que eu fiz de ontem, um vídeo que está ali, explicando por que nós passamos por essas fases, dessas dificuldades de vida. Nós temos que entender que existem momentos específicos em que nós passamos por dificuldades na vida, e não quer dizer que todas elas sejam noites escuras da alma. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou vivendo o meu inferno astral. O inferno astral é o período que se dá 30 dias que antecedem o nosso aniversário. Então, incrivelmente, as coisas começam a dar errado nesse período. Eu vou dar um exemplo para vocês. Agora há pouco eu estava correndo no parque por uma pura distração. Puf, puf, o meu celular caiu, estou aqui com a tela trancada. Semana retrasada, um arranhão no carro. Ontem, voltando de Curitiba, um atraso de 5 horas, de uma viagem que é para fazer em 1h30. Hoje chega uma multa do carro. E a gente começa a perceber então que tem momentos na nossa vida que é intensificado uma série de dificuldades que nós vivenciamos. Essa que eu estou vivendo e que finaliza com o meu aniversário é justamente o que a gente chama de inferno astral. Gosto de uma analogia de um grande professor e mestre de astrologia, professor Newton Schultz, que ele fala que um período como esse é como se um carro estivesse com o final da gasolina no seu tanque. E devido a esse período estar assim muito sujo, já acumulado de muitos e muitos reabastecimentos, esse final de tanque ele provavelmente vai ter sujeira. Então, no momento que está no final desse tanque, no final desta energia, até que seja reabastecida, essa energia, essa sujeira começa a levantar e começa a ir para o motor. Então, o nosso carro começa a engasgar. E aí nós começamos a tropeçar na quina
da porta, no canto do sofá, o celular cai e quebra, o arranhão aqui, uma coisinha ali, nada que nos mate, mas nós percebemos que existe um certo cuidado a mais que nós temos que ter em alguns momentos em nossas vidas. Eu que já ando totalmente ativado a todo momento, né? Vela de 7 dias, mantras de ativação, São Miguel Arcanjo todo dia, as minhas orações, as minhas meditações, todo esse centramento, já porque eu trabalho com pessoas e com energia, um período como esse, é claro, eu tenho que redobrar o meu estado de vigília. Este é um estado que demonstra, esse período demonstra que não é necessariamente uma noite escura da alma. Então, uma coisa que acontece de ruim para você, não necessariamente fala, poxa vida, eu estou vivendo uma noite escura da alma. Não, não é assim que funciona. Uma noite escura da alma, ela tem um período maior. É um longo período prolongado de coisas não dando certo. E especificamente a noite escura da alma também não é para todo mundo. Porque para quem não tem missão, para quem não tem que adentrar uma transformação, uma reforma íntima, a missão da alma também não... A noite escura da alma também não vai acontecer. Ela vai se dar especificamente para pessoas que precisam adentrar um caminho de correção, de nova postura, de mudanças de hábitos, de crenças, de valores, de paradigmas, para que essa transformação ecloda um novo ser mais leve, mais depurado, e aí sim orientado a uma nova fase da vida. Alguém que passa por uma noite escura da alma, alguém que está passando pela noite escura da alma, passa por loopings, aquela volta de 360 graus em torno de si mesmo, e percebe transformações tão profundas que ela não se reconhece de um período de tempo bem curto para outro período, por exemplo, deste ano para o ano passado, ou de agora para 6 meses atrás. Logo que começou a pandemia, eu comecei falando da grande noite escura da alma que o planeta Terra começava a viver no começo da pandemia. E de fato foi para muitas pessoas, e ainda está sendo, um início de uma noite escura da alma. Muitas transformações, mexendo, alterando algumas estruturas e iniciando os processos justamente pelo financeiro. E a noite escura da alma, ela tem essas variações, né? Às vezes começa pelo financeiro, às vezes começa pelos relacionamentos, mas uma coisa que é fatal é que a parte mais dura e mais difícil de todas é quando ela atinge a questão ligada à saúde. E aí vem aquelas doenças que de fato nos derrubam, e aí realmente isso traz para nós uma nova ressignificação de vida. E por que se dá justamente para pessoas que têm missão? Ora bolas, porque nós somos os empatas do mundo. Ter empatia é estar conectado com as dores do mundo. É estar conectado com um sentido imenso da grande alma. Bert Hellinger explica que a grande alma é a chamada consciência coletiva, onde nós somos regidos, somos orientados pelo universo, pelo todo, pelo contexto onde todos nós somos um, nós temos um grande pertencimento. Então uma noite escura da alma funciona para nós que muitas vezes temos esse sentido que dentro de nós palpita, que nós viemos ao mundo com uma missão. E depois, é claro, de procurarmos em algumas fontes de pesquisa, como o mapa astrológico, nós descobrimos que sim, viemos para termos uma missão. E através de outras formas diversas, como a numerologia, como o próprio enegrama, nós também conseguimos detectar que nós temos esse tipo de missão na vida. E então, quando nós estamos assim, escapistas, fujões, proteladores, deixando para depois esse processo de transformação, e aí por transformação, queridos, vocês podem entender de uma forma figurativa a borboleta no processo de transformação dela, a lagarta que se transforma em borboleta. Não que nós somos borboletas lindos e maravilhosos, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que é um processo de transformação total, que não se reconhece o antigo indivíduo. Então nós passamos por esse processo para depurar, para transformar, para trazer no contexto um novo ser, que adentra com toda a sua força, com toda a sua energia, essa nova vibe, esse novo momento de vida. Se eu tiver aí alguma pessoa que me conheceu anterior ao meu processo de transformação, pode adentrar aí, que eu te coloco ao vivo, para a gente falar do antigo Giovanni, que há pouquinho tempo atrás, não muito tempo,
poucos anos atrás, vai ser totalmente diferente. Neste momento, num horário como esse, eu provavelmente estaria de terno e gravata, vestido para isso diante de empresários, falando de comportamentos que levam pessoas a ter êxito na vida, êxito nos negócios. Pouca gente sabe a minha formação. Eu sou formado em economia, com MBA em gestão de empresas pela FGV, com especialização em liderança pela Universidade da Califórnia. Eu, quando adentrei esse processo, eu ainda estava com 5 CNPJs, eu conduzia 5 empresas. Uma delas, uma grande empresa de cursos e treinamentos, né, com a gestão de todo o estado do Paraná na época. E aí estava lá o Giovanni, vivendo a sua vida de forma serena, tranquila, legal, acreditando que estava tudo indo bem, negócios galopantes, tudo crescendo. Tinha lá os meus desafios? Tinha lá os meus desafios. Os meus desafios começaram nas questões dos relacionamentos. Interessantemente, eu nunca me deixei abalar pela dificuldade no meu relacionamento do meu primeiro casamento, porque como eu sempre trabalhei com comportamento humano, então eu sempre soube trabalhar de uma forma muito tranquila com resiliência às dificuldades da vida. Como eu focava bastante em coisas como autocontrole, controle de preocupações, a mente focada para resultado, para alta performance, então eu ia levando isso de uma forma até que legal. Chegava, de certa forma, grandes lições como aprendizado, mas a habilidade, que era uma habilidade de consciência primal, né, de consciência individual, lapidada através de treinamento, de desenvolvimento, de alta performance, então eu conseguia lidar com aquela situação. Mas, para mim, o pulo mesmo da transformação foi quando começaram as dificuldades financeiras de dentro das minhas empresas. Quando uma pestanejou num processo de falhar financeiramente, eu gosto de salientar que, gente, quando você tem um conhecimento empresarial, dificilmente você erra com coisas básicas, né? Como, por exemplo, necessidade de capital de giro, fluxo de caixa, acompanhamentos financeiros e essas coisas todas. Caramba, eu sou economista, eu era empresário há muitos anos. Um pico, né, das minhas questões está com faturamento, puxa vida, muitíssimo alto, com muitos funcionários. Eu sabia o que eu estava fazendo. Então, quando as coisas começaram a bater na trave, as coisas começaram a deixar de dar assertividade e começar só a dar errado, tipo assim, essa coisa de estar tropeçando nos cantos das paredes e arranhando o carro, o celular que quebra, para mim, pense nisso, muito maior. Questões ligadas a problemas financeiros seríssimos dentro das minhas organizações. Chegou no momento, então, que aquilo foi tão problemático e foi cada vez maior, eu não dava conta de resolver, mesmo com todo o conhecimento que eu tive, que naquele momento eu, caramba, me rendo, me entrego, não sei o que está acontecendo. Relato para vocês uma questão, por exemplo, eu tinha uma questão de um déficit de necessidade de capital de giro, fluxo de caixa furado dentro da empresa, e eu tinha capital de giro previamente aprovado nos bancos, em todos os bancos que eu tinha conta. E quando isso aconteceu, eu não conseguia sacar esse dinheiro, porque eu precisava, para aquele período, exatamente para aquele período, eu precisava estar com o CNPJ liberado das minhas contas. Eu não conseguia deixar o meu CNPJ liberado, porque aparecia restrições de Serasa, coisas de R$70, R$80, numa empresa que tinha faturamento milionário. E eu não conseguia liberar isso. Toda semana aparecia uma coisinha, que nunca liberava. Sempre dando problema. Chegou uma hora, gente, mas depois de muita tentativa, depois de desespero total, depois de buscar dinheiro em todas as fontes possíveis, chegou um momento que eu falei, caramba, eu não sei o que está acontecendo. Na época eu ainda não tinha conhecimento sistêmico, eu ainda não tinha adentrado essa vibe toda das terapias. Eu era empresário, gente. Eu trabalhava com alta performance, era isso que eu sabia fazer, eu tinha preparação para isso. E eu sabia o que eu estava fazendo. E eu não me conformava porque as coisas não davam certo. E então, chega um momento que fala, cara, tem alguma coisa muito errada por trás disso. Mas não é pouco errado, é muito errado. Porque eu não consigo virar essa página, eu não consigo resolver esse problema. Eu não consigo dar esse jeito. E aí, o psiano que eu sou, espiritualizado eu sempre fui,
não na linha que eu estou hoje, então, na época, católico. Vamos rezar, vamos pedir orientação, vamos pedir guia, mas aí o universo vai se encaixando, os problemas vão vindo, e é claro que os problemas vão vindo, vão aparecendo soluções. Foi aí que eu conheci as constelações. Ouvi dizer, numa das minhas visitas, né, a trabalho, num amigo lá de São Mateus do Sul, ouvi o seu, tenho uma imensa gratidão, nunca vou esquecer disso, e ele me apresentou as constelações, nem entendi patavinha ainda do que ele estava dizendo. Uma semana depois, um outro grande amigo, aí o Leandro, eu também fazendo uma visita de trabalho com ele, ele me fala de novo das constelações, eu falei, caramba, tá bom, eu vou constelar então, não sei o que é isso, pega o telefone, liga para essa pessoa e vou ver o que é, eu vou descobrir o que é esse negócio de constelação, para eu resolver esse problema na minha vida. Quando eu cheguei na consteladora, eu rodei 400 quilômetros aqui de Ponta Grossa até a consteladora, eu fiz lá em Francisco Beltrão, com a Márcia, uma gigante da área da constelação. E ela montou aquela constelação para mim, não estava entendendo nada que estava acontecendo, eu via aquelas pessoas, e aí elas faziam tudo certo, e elas falavam todas as coisas certas, e elas refletindo exatamente o que eu estava sentindo, um sentimento de frustração absurdo, que as coisas não davam certo, não dava, eu fazia, e o negócio parou de funcionar. É como se tivesse terminado, sei lá, a gasolina de um carro, e eu batia na ignição e não ligava, e essas pessoas representavam tudo, exatamente como estava acontecendo comigo. E eu lembro então que a Márcia se virou para mim e falou, poxa vida, por que você não utiliza as constelações do seu trabalho? Pode ser que isso te ajude. Eu falei, não, nem quero isso, eu quero só me curar. Dá para mim o benefício da minha constelação aqui, que é só o que eu quero, mais nada. E saí dali muito reflexivo. Na época, apesar dos meus problemas e dificuldades de relacionamento, eu estava firme. Eu estava segurando a onda. Eu estava me segurando. Pouco tempo depois, quando os problemas começaram a acontecer, pouco tempo não, gente, isso é coisa de ano, né? Ano e pouco depois, para quase 2 anos depois, como eu não fiz os meus movimentos de transformação, o que acabou acontecendo foi que vieram os problemas de uma forma a ser não só uma onda, a segunda onda, entrou uma avalanche, entrou um tsunami financeiro na minha vida. Que veio comendo as empresas, e eu fui vendendo as empresas para poder ir tapando os buracos. E quando chegou num momento, esse é um momento difícil, vou tentar me controlar e segurar o nó na garganta, porque é difícil. Quando o oficial de justiça bateu na porta da minha casa, ali eu não aguentei. Ali foi difícil. E ali eu virei então para minha primeira esposa na época e falei assim, e agora? Entra uma pessoa estranha na sua casa e com uma prancheta na mão começa a anotar o que você tem dentro da sua casa, fazendo então um inventário para arresto. Nós tentamos ainda mais um tempo segurar essa onda, vendendo mais coisas, mais empresas, o que deu para vender. Mas naquele momento eu entendi que de fato eu estava totalmente dentro da minha noite escura da alma. Aquele foi o momento da total impotência na minha vida, porque eu não tinha nada para fazer. Até o ato de tentar vender as empresas, o que estava ali ainda, não tinha comprador, não encontrava, tentava, organizava, articulava, não vinha. Como esse momento, acabei de derrubar o celular, cai, acontece. E vem uma atrás da outra e eu só conseguia olhar para mim e falar, meu Deus do céu, tem que ter alguma coisa muito errada por trás disso. Então, dentro de uma imersão muito profunda, dentro da minha formação, e então é trazido para mim um grande sentido de viver, que não estava onde? No local em que eu estava vivendo, com as coisas que eu estava fazendo. Lembro através de uma constelação, que eu tentava constelar para entender por que as coisas não andavam, aí faturamento, fica travado, as coisas não andam também, ou não conseguia vender as empresas para poder tapar os furos. E chega no momento então que aparece uma solução dentro de uma constelação, organizada pela minha professora, Linda Guedes, uma gratidão absurda por essa mulher fantástica.
Então aparece algo incrível, isso que eu estou fazendo hoje. Lembro que na época, quando foi constelada, foi montada a constelação com pessoas, foram colocados representantes para os meus negócios. Eu lembro que eles olhavam um para o outro, não demonstravam nenhum problema, não entre eles, nem comigo, não tinham nenhum tipo de rejeição, mas então ela coloca uma terceira hipótese, que era algo novo na minha vida. E então aparece alguém na constelação e ela abre os braços imensamente. Era como se fosse um anjo abrindo as asas. E aí vem a percepção e vem o sentimento da pessoa que estava lá, narrado pela minha professora, dizendo assim: você tem uma grande missão para cumprir. Relatos de como foi o meu passado sistêmico, onde os meus trisavós morreram no naufrágio na chegada do Brasil, na chegada da Itália aqui no Brasil, em 1916. Ela relata que ela via no seu campo mental eu a bordo de um grande navio, navegando em águas abertas pelo oceano, resgatando pessoas. E então, naquele momento em diante, eu não tive mais dúvida nenhuma de me entregar totalmente para aquilo que eu queria ser na minha vida. Essa pessoa que eu estou apresentando para vocês. Mas, mesmo assim, eu continuava resistindo. Então, quando finalmente um último momento em que um oficial de justiça nos abordou dentro de casa, a minha primeira esposa, coberta de razão pelo momento psicológico, ela pede então um rompimento. E então ali se dá o meu completo aceitar da minha noite escura da alma. Eu não tenho dúvida que essa minha história me transformou totalmente, porque quando eu olho para trás, eu não reconheço em absoluto quem é aquele Giovanni. E quando eu penso em voltar para aquela vida, o meu coração palpita aqui dentro, me dá uma falta de ar tão grande, mas tão grande, que eu simplesmente não consigo sequer pensar em voltar para aquela vida. Tanto que eu parei com tudo. Tudo que eu fazia, treinamento com pessoas, com empresários, organização, empresas, eu parei com tudo. Eu literalmente saí de casa com minha mala. E eu fui para a vida e eu fui trabalhar as minhas transformações. Quando eu avalio a possibilidade da terceira onda, e a terceira onda seria a parte que trabalha com a saúde, eu me vi então numa depressão bem severa. Uma depressão que me tirou totalmente a alegria de viver. Em que eu, num apartamento emprestado pela minha cunhada, vivendo em Curitiba, na altura do 7º andar, eu olhava para uma janela aberta e eu pensava em pular daquela janela. Tenha paciência comigo hoje. A minha recuperação foi quando eu fui para Quatro Barras. Lá em Quatro Barras, quando eu, recém tendo conhecido, reconhecido a Luziana, a minha história com a Luziana é interessante. Nós frequentamos o curso de formação. Na época ela estava mega casada, eu também. E cerca de 2 anos depois, nós nos encontramos em Curitiba, os dois descasados, os dois separados recentemente. E a nossa conexão foi muito rápida, foi muito intensa. Tanto que 2 meses depois a gente estava morando junto e já veio na sequência o Lucas já na nossa vida. E então nós fomos morar em Quatro Barras. Lá eu pude trabalhar então a terceira onda que veio para mim, que foi essa imensa depressão. Uma depressão muito difícil, que eu não queria sair da cama. Eu só saí de casa para trabalhar. Então eu me isolei da vida, me isolei do mundo, mas ao mesmo tempo eu estava trabalhando de uma forma muito profunda a minha cura.
eu estava num processo que eu estava tentando me encontrar força para tocar as coisas. E dentro desse processo, gente, parece tragédia mexicana, aquelas novelas assim bem desse jeito, né? Quando eu anunciei a Luziana para os meus filhos, eles entenderam, para o Rui e para a Helena. Mas quando eu anunciei a gravidez dela e a vinda do Lucas, eles ficaram 5 meses sem falar comigo. Uma criança de 10, outra criança de 8 anos, não atendia os meus telefonemas, não queriam passar os finais de semana comigo, não viam as minhas mensagens, não respondiam as minhas mensagens. Eu fiquei 5 meses no escuro completo. Quando, deste momento, eu estava totalmente sozinho em Quatro Barras, Luziana havia voltado para Curitiba, chegamos a um acordo que era melhor a gente viver em casas separadas, inclusive até hoje a gente vive isso, vive dessa forma. Aqueles 5 meses, aquilo foi o golpe final para mim. Até então eu estava segurando a onda, queridos. Eu estava dando conta, com todo esse jeito, com toda essa vontade, com toda essa fé, com todo esse otimismo. Mas aquele golpe foi o final para mim. E ali eu me ajoelhei. E ali eu me rendi para a minha vida, para o meu karma, para a minha missão e para tudo que eu vim viver. De lá para cá, eu digo para vocês que tudo mudou. Eu entendi o que eu vim fazer nessa vida porque eu comecei a olhar para a minha missão. Eu comecei a olhar para as minhas dores. Eu comecei a olhar para as minhas questões mais profundas. Eu extrapolei os campos das constelações e eu fui para múltiplas formas de teologia, para múltiplas formas de entendimento, para muitos conhecimentos que a constelação abriu para mim. Todos de cunho muito esotérico. E então aqui estou eu, com esse sorriso, e como diz Almir Sater, em uma das suas preciosidades de música, ando devagar porque já tive pressa, eu carrego esse sorriso porque eu já chorei demais, eu não aguento mais, eu não quero mais chorar. Quero chorar só de alegria, de lembrar das coisas boas. O movimento da noite escura da alma, então, ele gera para nós uma potência de transformação absurda. Eu não sei quem era aquele Giovanni, e você provavelmente que passou, está passando por uma noite escura da alma, você também não vai se reconhecer. E eu não sei quem é o próximo Giovanni que está vindo, porque ele não para de evoluir, ele não para de crescer, ele não para de se melhorar. Tem um caminho que eu quero fazer este ano ainda. Assim que liberar as fronteiras internacionais, eu quero me internar no mosteiro budista na Tailândia. Vou com passagem só de ida. Espero voltar rápido. Mas eu quero ir lá para resolver questões ligadas ao que está dentro de mim, que precisa eclodir ainda, que ainda está faltando. E então vem este entendimento sobre por que as noites escuras da alma servem para nos colocar em nossa missão na vida e ser, de certa forma, tão transformador. O objetivo maior dessa live é trazer esse contexto, como ela acontece, por que ela acontece, de que forma que ela vem acontecendo. Talvez para você seja um pouco diferente. Talvez para você a forma com que ela veio, a maneira com que isso aconteceu. Algumas pessoas adentram diretamente na noite escura da alma, diretamente através de doença. Dentro dos comentários da postagem que eu fiz, a Graça, que constelou comigo já há bastante tempo e começou o curso de formação, com a pandemia parou e enfim, e ela comenta assim, pois é, Giovanni, não vai ter como escapar, eu vou ter que adentrar a minha transformação, porque eu não vou resistir a esse momento em que ela está enfrentando uma dificuldade de saúde bem grande. Eu acreditava que eu ia evitar a terceira onda da noite escura da alma. Eu acreditava que
poderia virar algo muito impactante. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou, de uma vez por todas, fazer o que eu tenho que fazer. Então, eu vou aceitar o movimento. O que é aceitar o movimento? É aceitar aquilo que é para mim. É aquilo que eu tenho que fazer. Como diz Cristo lá no Getsemane, onde ele está diante de Deus, e ele diz mais ou menos assim, Pai, se puderes, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Essa é a expressão que traduz o sentido do eu me rendo. Então, naquele momento, eu me rendi. Esse rendimento, é claro, esse se render, a transformação, vem agora com as consequências de tudo eclodindo de uma forma diferente, uma vida mais leve, uma vida mais suave, uma vida diferente, uma vida que os velhos paradigmas, o velho Giovanni, as velhas crenças, as velhas coisas ficaram para trás. E não há retorno, porque nós não conseguimos mais olhar para aquela vida. Eu imagino que é como uma pessoa que largou o fumo, parou de fumar e anos depois sente o cheiro de cigarro e chega a ter náusea. Quando começam a me falar de alta performance, se torne milionário e essas coisas todas, e buscar dinheiro, e status, e ser, e ter. Nossa, isso me dá uma ânsia de vômito até, de pensar em muitas coisas assim. Mas se você se percebe dentro dessa fase, de uma das 3 fases da noite escura da alma, eu quero dizer para vocês que sim, tem solução. Para ela, rendição. Para ela, humildade. Só com humildade e só com rendição é que nós adentramos em definitivo os processos de transformações que nós precisamos. E quando nós sairmos dela, quando você sair dela, não tenha dúvida, você vai entender que você não é mais a mesma pessoa e você não vai mais conseguir olhar para trás. Das perguntas que vieram para mim, da postagem que eu fiz, as principais perguntas que vieram estão pautadas nessas perguntas que vieram aqui. Então, por exemplo, aqui pergunta, todos nós passamos pelas 3 fases? A resposta é não. Claramente, nitidamente, não. Porque se a primeira fase, seja ela qual for, que tenha vindo para você, te transformou, não há necessidade de você adentrar as demais. Para entrar na primeira fase, para aceitar a primeira fase, entendam, queridos, não é sutileza, não é uma adaptação, é uma profunda mudança, a ponto de você não se reconhecer em quem você era. Quando você faz essa transformação, e quanto mais cedo você fizer, melhor. Normalmente, essas transformações começam a acontecer de 28 para 30 anos de idade, e aí vai prosseguindo pelos anos seguintes. Vai aí até uma altura dos 40, e se a pessoa não se transformou nesse período, caramba, já foi dor o suficiente, já deve ter transformado. É o normal. Mas normalmente entre 28 e 30 anos de idade é a fase que começa a acontecer e eclodir as noites escuras da alma. E aí vem essa questão, não, nós normalmente não precisamos, aliás, nem todo mundo precisa passar pelas 3 fases. Uma outra pergunta que chega para mim, querido, se vocês tiverem perguntas aí, logo aqui embaixo tem ali um pontinho de interrogação, clica nele, e aí você pode fazer a sua pergunta, eu consigo compartilhar a tela aqui com todo mundo que está assistindo a live, para a gente poder debater um pouquinho sobre as perguntas. Aqui a pergunta que veio foi, nos relacionamentos também acontecem com família e amigos? Primeira fase, então, são os relacionamentos. Segunda fase, financeira. Terceira fase, doenças. A primeira fase, ligada em relacionamentos, até hoje eu não acompanhei coisas ligadas nem à família, nem a amigos. O que eu tenho acompanhado acontece somente nos relacionamentos íntimos, de foro íntimo. Diferente relacionamento homo ou hétero, mas ali mora uma grande transformação. Então, da questão ligada aos familiares e aos amigos, eu, pelo menos, no meu histórico de estudar, né, diretamente com Bert Hellinger e livros, as questões ligadas às minhas experiências do que eu tenho acompanhado, eu nunca vi, eu nunca percebi acontecendo nas relações com família e nas relações com amigos. Deixa eu dar um opa, um oi aqui para quem eu estou vendo passar por aqui. Vamos lá, Sabrina que chegou por aqui, querida, seja bem-vinda. Você também tem missão para cumprir, Sabrina, nós já vimos isso dentro do mapa astral, seja bem-vinda. A Danda que está por aqui, Roseli,
a Sueli, a Ana Paula, a Cravo, meu grande amigo, brother Cravo, a Leda, que chegou por aqui, a Cris, Cibele, a Carmela, que também está trabalhando com terapia, né, movimentos da alma, a Dilma, a Ingrid, a Elizabeth, a Mari, a Salles, que entrou por aqui, meu brother Richard, e ele diz assim: aprendi demais com você, cara, você é PHODA, gratidão, querido, você também é, tua história é linda, uma hora dessa nós temos que fazer uma live para você contar a tua história com as tuas noites escuras da alma. A Jessie, que passou por aqui e comenta: quanta lindeza, Giovanni, minha alma reconheceu a tua, gratidão, querida, eu vejo você. A Ivânia, que chegou por aqui também, que mais? Danda, a Malu, que diz assim: que lindo, Giovanni, somente quem vive esse movimento sabe somente quem vive sabe esse movimento. Estou aqui na Itália fazendo a travessia. Uau, seja muito bem-vinda. A Mônica, que passou por aqui, Caroline, Jefferson, que também tem missão para alcançar. Jefferson, senão a vida fica sendo pesada e difícil. A Mari, que passou por aqui, a Taíra, a Deni, a Cleide, a minha amiga Aline, da Espiritualidade Quântica, que chegou por aqui. Um grande beijo para você, querida, uma grande parceira. A Alexandra Berté, minha grande amiga querida, se mandou mensagem para mim essa semana: estou na correria, mas estou bem, estou vivo, está tudo certo, te amo. Quem mais que está por aqui? A Ana, a Maria Cecília, a Simone, que passou por aqui também. Quem mais? Leciane, Renata, enfim, a Elis, que passou por aqui, enfim, passou tanta gente por aqui. Quero agradecer a vocês por esse prestígio de sempre. A live vai ficar gravada, vou deixar aqui no canal disponível. E compartilhem à vontade, revejam à vontade. Eu espero que esses conteúdos estejam sendo de relevância para vocês, que de alguma forma o preço caríssimo que eu paguei com as minhas dores, com as minhas coisas na vida, não precisa ser pago por vocês. Nós temos um especial entendimento sobre inteligência e sabedoria. Inteligência é quando você sabe que você pode aprender com os teus erros. E então você usa de uma forma positiva para você e para a tua vida. Mas sabedoria, queridos, é quando a gente olha os erros dos outros e a gente aprende através dos erros dos outros. Esses movimentos das dores traz para nós um prejuízo imenso em muitas áreas na vida. Não é legal passar por isso. Então, às vezes, você está lá naquela resistência de fazer as transformações, está se segurando, não deixe chegar no momento que seja tão cataclísmico na sua vida. Seja menos durão, ou talvez menos resiliente na transformação, aceite a transformação. E aí talvez você não precise passar por tanta coisa, pelo preço alto, que nós que já passamos por tudo isso, precisamos pagar. Um grande beijo no coração de todos vocês, nós nos vemos por aqui numa próxima live, queridos. Beijão, até mais, tchau, tchau.